Mesmo com todas as informações que temos, o Haki ainda é um conceito bem complexo em One Piece. E durante o despertar de Luffy, vimos um uso ainda mais diferente dele. Como dito pelo próprio Kaido, Luffy conseguiu utilizar tanto o Haki do armamento quanto o Haki do rei simultaneamente. E isso por si só é algo bem impressionante. Então hoje vamos tentar entender como Luffy consegue usar tanto o Busoshoku quanto o Haoshoku Haki ao mesmo tempo. E para entender isso é necessário saber exatamente quais as diferenças entre o Busoshoku e o Haoshoku Haki, e o porquê de usá-los em conjunto ser algo tão impressionante. O Busoshoku Haki, mesmo com várias informações sobre seu funcionamento, ainda é algo que carrega um conceito abstrato, já que se usa a energia espiritual. Como sabemos, esse tipo de Haki é a manifestação do espírito do usuário como um armador invisível, que tem a capacidade tanto de proteger quanto de aumentar o poder de ataque de um indivíduo. Esse Haki pode ser imbuído tanto diretamente no usuário para aumentar suas capacidades físicas e, consequentemente, sua resistência a golpes, como também em armas, aumentando a eficácia da mesma e, em alguns casos, até mesmo sua qualidade. Por exemplo, ao ser usado em uma espada, o Haki é capaz de torná-la uma lâmina de grau superior, e o aumento da qualidade da espada em si vai depender da força do Haki do usuário. A forma exata como esse tipo de Haki funciona ainda é um mistério, já que ele pode afetar os usuários de Logia que naturalmente são intangíveis. E isso pode acontecer tanto por afetar de alguma forma o espírito do indivíduo, quanto por conseguir de alguma maneira causar efeitos diretos ao usuário de Logia por um tipo de reação desconhecida. Já por outro lado, o Haoshoku Haki carrega quase que o mesmo conceito, até porque ele também utiliza a energia espiritual. Só que nesse tipo de Haki, o que dita quão poderosa será a energia é a própria força de vontade do usuário. E o mais estranho é que mesmo usando basicamente a mesma energia que o Busoshoku, o Haoshoku Haki afeta diretamente a vontade dos inimigos. Então a energia tenta se sobrepor aos adversários, e caso ela consiga, significa que a força de vontade do usuário é forte o suficiente para dominar a própria força de vontade do inimigo, e até mesmo a sua energia espiritual. Só que o conceito de Haki que realmente interessa para nós nesse vídeo é o Haoshoku Haki imbuído. Dessa forma, o Haki do rei é capaz de dar um aumento explosivo na força do usuário, usando tanto sua energia espiritual quanto sua força de vontade. E lembra que eu disse que esse tipo de Haki pode ser capaz de dominar até mesmo a energia espiritual do adversário? Pois bem, provavelmente a maior vantagem do Haoshoku Haki imbuído é que ele consegue dominar e enfraquecer o Busoshoku Haki quando em contato. E esse é um dos motivos desse tipo de Haki conseguir causar tanto dano até mesmo a um Yonkou. E o que torna o uso desses dois tipos de Haki simultâneo algo tão impressionante é que eles acabam sendo conflitantes por usarem energia espiritual de maneiras diferentes. Ainda que usem a mesma fonte de energia, o efeito dos dois tipos de Haki se torna algo completamente diferente, já que basicamente um fortifica enquanto o outro domina. Então, simplificando, o Busoshoku Haki usa a energia de uma maneira mais direta, e por isso se torna um Haki mais fácil de aprender e dominar. Já o Haoshoku Haki interliga a energia espiritual à força de vontade do usuário. Então a pessoa que está imbuindo o Haki do rei tem que se preocupar com duas coisas ao mesmo tempo, que é a sua própria força de vontade e a energia espiritual sendo moldada e controlada por essa força. Então mesmo que esses dois Haki usem a energia espiritual, a maneira que ela será manifestada torna o uso do Busoshoku e Haoshoku algo completamente conflitante. Agora que vocês entenderam como os Haki funcionam e o porquê de usá-los juntos ser algo tão difícil, vamos para a parte de entender como o despertar de Luffy permite que eles sejam usados simultaneamente. Como eu disse antes, a energia resultante desses dois Haki são bem conflitantes, já que seus efeitos e a maneira como são controlados são bem diferentes. Só que se você prestou atenção na minha explicação, já deve ter entendido que, mesmo os resultados sendo diferentes, a fonte de energia continua sendo a mesma. Então, de certa forma, isso ajuda a usá-los simultaneamente e, ao mesmo tempo, isso também atrapalha. E para te explicar isso melhor, eu vou tentar usar uma situação hipotética em One Piece. Vamos supor que você é um usuário dos três tipos de Haki e acabou de dominar o uso de imbuir Haoshoku Haki. Então em uma luta você vai usar o Busoshoku na mão direita e logo após vai tentar usar o Haoshoku imbuído na mesma mão. Então simplesmente o que vai acontecer nesse processo é que a sua energia espiritual que está alimentando o Busoshoku acaba tendo que se misturar à sua força de vontade, e com isso acaba sendo gerado o Haoshoku Haki. Como consequência, seu Busoshoku na mão direita foi cancelado para gerar Haoshoku e imbuí-lo na mesma mão. Então como evitar isso? Para você gerar esses dois Haki ao mesmo tempo, você teria que usar a sua energia espiritual de uma maneira muito delicada, conseguindo não só separá-la em duas para manter o Busoshoku e o Haoshoku ativos, como também manter essa energia constante dessa mesma maneira durante uma luta. Então eu acho que Luffy no seu despertar consegue uma liberdade imensa não só nos seus poderes de borracha, mas também na sua energia espiritual. E com isso ele se torna capaz de fazer essa separação de poder espiritual inconsciente, sem precisar voltar toda a sua concentração nesse processo. E provavelmente a sensação de ser capaz de tudo que o Gear 5 dá a Luffy pode contribuir ainda mais para ele manter esse uso constante dos dois Haki ao mesmo tempo. Então, em resumo, o estado desperto de Luffy libera sua mente a ponto de manipular inconscientemente sua energia. E, consequentemente, seu Haki pode assim ser usado em conjunto sem preocupações. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação.
E para finalizar o vídeo com chave de ouro, vamos ver as vantagens que esse uso de haki em conjunto acaba dando. Como cada um desses haki dá um efeito diferente, o uso simultâneo deles permite ser ofensivo e defensivo ao mesmo tempo, além de elevar drasticamente a força, permitindo causar danos e aumentar potencialmente a quantidade de danos causados com o Haoshoku Haki. E possivelmente acaba tendo uma melhora nos haki em si, dando uma capacidade melhor de defesa para o usuário. Então, ao usar ambos os haki simultaneamente, o usuário obtém uma potência ampliada. O Busoshoku Haki fortalece ataques físicos, enquanto o Haoshoku Haki imbuído proporciona um aumento explosivo na força do usuário, conseguindo assim um melhor desempenho em combate. Porém, tudo tem suas vantagens e desvantagens. E a desvantagem dessa capacidade é que esse uso em conjunto do Haki parece de alguma forma forçar o usuário. Mesmo que ele não precise se concentrar na separação e uso da energia, o consumo imenso acaba desgastando ainda mais, já que ele tem que manter uma quantidade de energia espiritual fluindo tanto para o Busoshoku quanto para o Haoshoku Haki, provavelmente fazendo um desgaste absurdo. Então, como Luffy parece fazer esse uso inconsciente do Haoshoku e Busoshoku Haki sempre que está no seu despertar, provavelmente isso acaba sendo um dos principais motivos dessa forma desgastar tanto o seu usuário. Então, se alguma parte do que eu falei estiver realmente certo, essa capacidade de Luffy de usar dois haki ao mesmo tempo é algo bem interessante. E pelo trabalho que esse vídeo deu, eu já ficaria feliz de estar só um pouquinho certo. Mas enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Já deixa aquele like e se inscreve para ajudar o canal. Comenta aí a sua opinião sobre isso, ou se quiser pode até mesmo deixar a sua sugestão de vídeo. Bom, espero que tenha gostado dessa teoria, e eu espero te ver no próximo vídeo.